na experiência do coronel, carreira militar, em alguns pontos a gente tem a sensação que ficou um pouco mais branda as leis. No entanto, alguns indicadores mostram que algumas situações melhoraram no nosso país. A questão de homicídio diminuiu, tudo. Sim. Por um outro lado, a gente ouve relatos, por exemplo, pessoal aqui de São Paulo, principalmente, muito furto e outros... Aumentou o crime contra o patrimônio. Sim. Então, o que o coronel pode atribuir, a visão, se antes a polícia conseguia, o contingente era maior porque a população era um pouco menor e conseguia reprimir um pouco mais, atender o crime e evitar, com o passar do tempo também algumas leis que foram surgindo foram deixando muito mais brandas a questão para roubo e tudo mais. Segurança pública, na verdade, é um negócio muito complexo, né? Não tem uma receita de bolo para responder essa sua pergunta, porque são vários fatores que envolvem isso, né? Então você tem, por exemplo, o aumento do desemprego, ele reflete diretamente no crime contra o patrimônio. A pessoa está desempregada, desesperada, muitas vezes nunca se envolveu num crime e acaba, por desespero, muitas vezes, praticando um crime de furto, de roubo, para poder, às vezes, até sustentar a sua família. Então, o aumento do desemprego é uma coisa que reflete diretamente. O contingente da PM nos últimos anos, ele acabou diminuindo, a polícia estava com claro de efetivo, como nunca visto antes. E aí vai uma crítica, né, ao ex-governador Dória, vulgo calça apertada, porque efetivamente ele segurou um pouco a contratação de novos policiais, houve um atraso em relação aos editais, teve um problema judicial aí, que a PM teve que mudar os seus editais, isso atrasou muito a contratação e para você... Aí veio reforma da Previdência, muita gente acabou aposentando, né, que já estava com tempo ali, falando, não vou correr o risco de ter um prejuízo com a reforma da Previdência. Esse conjunto de fatores acabou fazendo com que o efetivo nosso ficasse um pouco menor do que antes. E, consequentemente, as cidades cresceram, a população cresce, né? E aí o efetivo da polícia diminui, seria até um contrassenso. Não que eu defenda que a polícia tenha que ter um número cada vez maior, porque, obviamente, se você tem uma polícia também muito grande, consequentemente você não consegue remunerar bem esse profissional. Eu acho que a política principal que falta na corporação hoje, isso em nível governamental, é valorização e reconhecimento do nosso profissional. Infelizmente, o policial militar ele passa por diversos problemas. A polícia de São Paulo era a polícia pior paga do país, até agora esse aumento que o Dória deu de 20% antes dele sair. Passamos de 27 polícias que existem, de PMs que existem no nosso Brasil, contando o Distrito Federal. A PM de São Paulo era a última, agora com os 20% passou ali a ser 23, 24, ou seja, ainda está lá no... Subiu tanto. É um dos últimos vagões. Qual que é o primeiro? O primeiro alterna, hora é Brasília, hora é Santa Catarina, hora é Mato Grosso, isso alterna. E a incidência de crime nesses estados, ele tende a ser menor, é menor por causa disso? Olha, ou não necessariamente, mas se você tem uma polícia mais valorizada, mais reconhecida, mais bem paga, obviamente que você vai ter um profissional trabalhando melhor, você vai ter um profissional descansado trabalhando. Sim. Infelizmente em São Paulo, o que acontece? O PM acaba tendo que se virar nos 30, acaba fazendo bico para poder, poder complementar a sua renda. E o pior, que eu sou totalmente contra esse projeto do governo de estado, né, onde ele quer aumentar ainda mais a utilização do policial militar na sua folga para trabalhar dentro da corporação. Então, vamos colocar aqui que o policial trabalha em média 12/36. É a escala majoritária dentro da nossa corporação. Ou seja, ele trabalha 15 dias e folga 15. Dentre esses 15 dias de folga que ele tem, ele pode trabalhar na sua folga, seja para o Estado, seja para o município, por meio da chamada DGEM ou atividade delegada. Atividade delegada, o município, vocês devem saber disso, né? O município contrata o policial para trabalhar na folga para fazer atividades que são de responsabilidade do município. Exemplo, fiscalizar ambulante, como tem lá na 25 de março. Né? Ou a própria DGEM, que é uma diária de jornada extraordinária, pelo próprio Estado, no policial vem trabalhar na folga. Qual que é o limite de trabalho disso? 10 dias. 10 vezes no mês, num limite de 8 horas. Então ele pode trabalhar mais 80 horas. Pô, o cara trabalha 15, dos 15 de folga ele volta a trabalhar mais 10. E aí surgiu um projeto mirabolante aí do governo no sentido que ele pode trabalhar os 15 dias. Gente, a polícia não vai ver o filho, não vai ver a mulher,
vai gerar um desgaste físico gigantesco. O nível de suicídio nosso é gravíssimo. Se você pegar a estatística por 100 mil habitantes da população em geral e da PM, é altíssimo, infinitamente maior. Porque isso gera diversos distúrbios de ordem psíquica no nosso profissional, esse desgaste, né, de trabalho excessivo, é um trabalho praticamente quase escravo, porque o cara trabalha 30 dias no mês, o cara não aguenta. Sem contar que tem alguns ainda que acabam, além disso, ainda fazendo um biquinho ou outro em mercado, em posto de combustível, em farmácia. O cara se desgasta demais. O policial não é de Marte, o policial não é super-homem, ele é um ser humano como nós, como qualquer pessoa. Exatamente. Ou seja, ele tem os seus problemas físicos, psíquicos, espirituais, e toda essa demanda de carga de trabalho que faz com que ele complemente a renda, porque a Polícia de São Paulo ela é mal remunerada, gera um problema muito grande. Consequentemente, o policial que vai trabalhar nas 12 horas efetivas do trabalho ordinário dele, ele está cansado, ele está desgastado. Corre esse risco dele dormir no volante da viatura e atropelar um cidadão, Sim. bater no poste e matar o companheiro que está do lado ou ele mesmo morrer. Então a Polícia de São Paulo, e aí eu incluo a Polícia Civil também nesse mesmo pacote, né, com má remuneração, a técnico-científica também, com má remuneração, e isso gera um transtorno muito grande que também reflete, voltando aí à questão dos índices criminais, porque você não tem um policial bem treinado até tem, bem equipado também tem, né? Venhamos e convenhamos, apesar de todos os problemas aí do governador Dória em relação à valorização e reconhecimento do nosso profissional, até porque ele não cumpriu a promessa de que seríamos a segunda polícia mais bem paga do país. Por isso que a gente o apelida de Pinóquio mesmo, porque mentiu, o nariz cresceu e não cumpriu, foi embora e aí não cumpriu a promessa. E o Estado ficou superavitário, né? E mesmo assim não cumpriu a promessa. Então você junta todos esses fatores aí de um policial trabalhando de forma desgastada, que se ele ganhasse bem, se ele tivesse incentivo, por exemplo, habitacional, se ele tivesse o reconhecimento efetivo, não só do governo, mas também da própria população, que isso eleva o moral do policial. Sim. Ele vai trabalhar as horas realmente suficientes, sem precisar fazer bico para o Estado, sem precisar fazer bico para a Prefeitura, sem precisar fazer bico em mercado, posto de combustível, etc. Então ele vai se dedicar muito naquelas 12 horas e com certeza o nível de produtividade, de efetividade na prevenção criminal dele vai ser muito maior. Sim. Consequentemente, isso reflete nos índices criminais.